Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Responde aí para mim. Aí, obrigada, Bia. Hoje a gente começa o mês de junho, né? E aí nós temos o nosso arraiá de português, né? O mês de junho todinho agora vai ser arraiá. E vamos começar, como sempre, com a nossa devoção. Beleza? Todo mundo me vendo e ouvindo. Ótimo. Vamos lá. O tema de hoje é escolhas. Tomar decisões nem sempre é fácil. Temos medo de errar o caminho, de tomar um rumo que levará a um futuro pior do que o presente, sem volta. Então, o salmista nos aconselha: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Sob o amor e a orientação de Deus, tomaremos decisões com mais sabedoria e com a tranquilidade de saber que, seja o que vier, Jesus já conquistou o nosso futuro. Oração. Deus, ajuda-nos hoje para que nossas decisões mostrem o teu amor às pessoas e não nos afastemos de ti. Em nome de Jesus, amém. Vou colocar aqui no Skype. Cadê aqui? Tem alguém entrando com o áudio ligado, aí fica uma barulheira no ouvido de quem tá com fone. Só cuidado, pessoal, para entrar, porque fica muito barulho. Beleza. E aí, foram bem de final de semana? Tudo tranquilo? Sim, não? E aí? Sim, então beleza. Então, vou compartilhar minha tela para a gente continuar a correção da página 35. Nós paramos no exercício 17. Vamos para o 18, tá bom? O clipe 1 laranjinha. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Paramos no 17, vamos para o 18. Aqui. Página 35 do LIP laranja. Tô calma. Página 35 do LIP laranja. Pessoal, eu sempre deixo anotado lá em cima quando vocês entram no Skype. Eu já deixo anotado o que a gente vai fazer hoje, aí as páginas, tudo, para vocês não se perderem, tá? A gente começa na 35, mas a gente tem um monte de coisa aí que eu já tinha pedido para vocês fazerem também antes das férias. Acho que vai até a 45. Isso, vai até a 45, que é a parte de resumo. Pronto, vamos lá? Então, na 18, já se acharam aí? Já pegaram o livro? Sim, beleza. Então tá, vamos lá. Embora cite conclusões de pesquisas científicas, o texto não menciona o nome de nenhum estudo sobre o tema. Que estratégia o autor utilizou para dar credibilidade às informações? O que ele fez para dar credibilidade? Para todo mundo acreditar que o texto dele tem lá suas razões. Vamos ver, tem gente digitando. Ah, tranquilo, Ana. Eu estava querendo saber quem que era, eu já ia perguntar. Quem que tá no usuário de Aguinaldo? Beleza. Que ele colocou fatos a favor do assunto? Sim, ele colocou fatos, mas além dos fatos, ele colocou uma outra coisa bem importante para dar credibilidade. O quê? Vamos ver, tem gente. Isso, ele colocou o nome das pessoas. Opa, cadê? Isso aqui a gente tinha feito. Ele colocou o nome dos especialistas. E aí deu mais credibilidade. Então, o Jack e o Jax. Os dois que deram credibilidade.
Não basta só você explicar, você colocando o nome das pessoas, falas. Da universidade é só o local onde ele fez os estudos. Então é mais para situar o que, que as pessoas, onde é que foi feito. Mas o que, que dá o crédito são os especialistas, quando ele cita, né? E dá o discurso. Na 19, qual é a principal informação divulgada pelo texto? Bactérias podem influenciar doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer e até afetar o humor. Pesquisas apontam que quem sofre de depressão ou autismo tem microbiota intestinal diferente da saudável. Ou ainda não se sabe se essa diferença, pessoas que sofrem de depressão ou autismo têm microbiota diferente da saudável, é causa ou consequência. 1, 2 ou 3? Isso. A primeira. O instantâneo, quem pode? Ai, 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 olha o áudio. Obrigada. Obrigada, Marina. 19. Leia a frase e indique. Bactérias podem influenciar doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer e até nosso humor. Aí está pedindo o sujeito da oração e a classificação, a transitividade de influenciar, o complemento, se houver, do verbo influenciar. Então, a primeira coisa que eu faço é localizar o verbo, que é podem. Quem praticou a ação? Bactérias, um único sujeito, classificação simples. Se eu falo bactérias podem, aliás, podem influenciar, né, que é uma locução. Influenciar, tem sentido completo ou vai pedir complemento, pessoal? Se eu falo as bactérias podem influenciar, dá para entender ou vai pedir complemento? Pede complemento. Então, se pede complemento, e esse complemento se refere ao sujeito, doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer e até nosso humor. Esse é o complemento. Ele complementa o verbo ou se refere ao sujeito? Coloca para mim aí. V ou S? Verbo ou sujeito? Verbo. Se complementa o verbo, estou diante de um verbo transitivo. E nós já falamos que ele tem complemento, então tudo isso daqui é o complemento do meu verbo influenciar. Isso, todo mundo colocando verbo. Na D, reescreva a frase começando conforme o indicado. Então agora nós vamos começar pelo o que era complemento, nós vamos fazer aqui o início da oração. Doenças, o desenvolvimento e o tratamento do câncer e até nosso humor podem ser influenciados por bactérias. Certo? Por quê? Eu não posso manter o mesmo verbo, porque eu estou falando que as bactérias é que podem fazer isso. Então, eles têm que ser influenciados, não podem somente podem influenciar, que aí você está trocando totalmente o sentido da sua frase, tá? E aí eu tenho aqui o podem ser. Qual é o sujeito da frase reescrita? Agora nós mudamos para cá, né? Tudo isso é meu sujeito. E aí eu tenho núcleo, doenças, cadê? Desenvolvimento e humor. Faltou um, tratamento. Doenças, desenvolvimento, tratamento e humor. Sujeito composto. Dúvidas nesse exercício? O 20? Tranquilo? Obrigada. Aqui está explicando sobre o sujeito composto, sujeito simples, quando eu tenho um núcleo ou quando eu tenho dois núcleos. E aí o que nós já vimos bastante. Sujeito oculto e indeterminado. Pense em uma grande biblioteca. Melhor, pense no maior centro cultural da humanidade. Este lugar existiu de verdade. Seu nome? Biblioteca de Alexandria. Era uma construção gigantesca localizada no Egito. Seu acervo continha o maior número de registros do conhecimento de uma das civilizações mais importantes do mundo, a grega. Quer conhecer essa maravilha de lugar? Então embarque agora. Próxima parada, Antiguidade. Quem escreveu foi Raquel dos Santos Funari, a maior biblioteca no mundo, saiu na CHC, na revista, em maio de 2012. Grife no texto o sujeito das formas verbais existiu e continha. Então, eu tenho aqui o verbo existiu e aqui continha.
Quem praticou a ação de existiu? Este lugar. E quem praticou a ação de continha? Eita, voltei. Seu acervo. Isso, certinho. O sujeito das formas verbais destacadas no texto não está explícito, ou seja, você não tem aqui no seu texto, você tem que descobrir. Mas é possível saber quais são. Indique-os. Quem que pratica a ação de pense? Quem que tem que fazer essa ação aqui? Escreve aí para mim, ou abre o áudio. Você, certo? Quem pratica a ação de era? O que que era uma construção gigantesca? Não, não era ele. A Biblioteca de Alexandria, certo. Uma construção gigantesca localizada no Egito é a Biblioteca de Alexandria. E depois, quer conhecer. Quem é? Para quem é esse sujeito quer conhecer? Estamos falando com quem? Você também. Então, embarque agora. E esse embarque, para quem que é? Isso. Então, resumindo, pense, quer conhecer e embarque, o sujeito é você. Então, pense você em uma grande biblioteca. Você quer conhecer, então você embarque agora. E o era se refere à Biblioteca de Alexandria, certo? Explique como você descobriu os sujeitos que apontou no item anterior. Quanto ao pense, quer conhecer e embarque, vocês olharam para a conjugação do verbo. E o era, você tem que ver o contexto que está antes do verbo. E a partir daí você acaba definindo quem é o sujeito de era. Certinho? Se não, dúvidas? Beleza, deram o print. Diga, Henrique, dúvidas? Ou respondeu sim de certinho? Então tá. Sujeito oculto é o que nós já trabalhamos com a primeira e segunda pessoas do singular, lembrando que o você e vocês também entram. E o sujeito indeterminado é na terceira pessoa, singular ou plural, e não dá para saber quem fez a ação. E aí nós temos aqui uma tirinha. Colocar uma cesta com gatinhos na minha porta. Ele sabe que eu não resisto. Adoro cestas. De que modo você cria humor na tira? Onde é que está o humor aqui? Vocês são tão quietinhos assim online. Isso, porque nós pensamos que ela estaria se referindo aos gatos, né? Que não resiste aos gatos, e na verdade ela não resiste às cestas. Então, como que se dá o humor? Quando tem a quebra de expectativa em relação a essa primeira fala da personagem, quando ela fala que não resiste, né? E aí nós vamos pensar que ela não resiste aos bichanos e na verdade são as cestas. Que ela não adora gatos e sim cesta, e a gente acha que ela não resiste aos gatinhos. Isso! 23. Já deram um instantâneo. Colocar uma cesta com gatinhos na minha porta. O sujeito está explícito? Nós sabemos quem é que fez esta ação? Quem é que colocaram? Não, não dá para saber quem é que colocaram. Em que pessoa e número está conjugada a forma verbal colocaram? Responde aí para mim. Terceira do plural, certo? Nesse caso, o personagem sabe ou consegue identificar quem deixou os gatos na sua porta? Estamos falando de um sujeito indeterminado. Eu consigo saber quem é que fez a ação? Não. 24.
Leia as frases a seguir e marque S para sujeito simples e I para indeterminado. Alguém ligou para você. Eu tenho o verbo ligou. Meu sujeito é simples ou é indeterminado? Coloca só S ou I para mim. Simples, isso. Por quê? Quem que praticou a ação de ligou? Alguém. Quem colocou indeterminado está pensando como pronome indefinido. Esquece o pronome indefinido, tá? Aqui é o que praticou a ação. Se eu tenho algo que praticou a ação, vai ser sujeito simples. Um homem desconhecido está batendo a porta. Está batendo, uma locução. Sujeito simples ou indeterminado? Tá chovendo S ali também. Simples, um homem desconhecido. Emprestaram todos os livros da biblioteca. Verbo emprestaram. Sujeito simples ou indeterminado? Aê, indeterminado. Quem emprestaram não sabemos, entra no mesmo caso de colocaram. E uma carta foi enviada para o jornal. Foi enviada, minha locução, e o sujeito? Isso, uma carta simples. Olha o instantâneo. Tranquilinho esses exercícios, né? É para fazer tranquilo. Aê, obrigada. Aqui estamos falando de oração sem sujeito. Nós sabemos que verbos que se referem a fenômenos da natureza são impessoais, então não são conjugados, primeira e segunda pessoas, só na terceira do singular. Além do verbo haver, no sentido de ter, de existir, você também não tem o sujeito. E agora nós vamos para a outra correção, que é de resumo. Deixa eu localizar aqui, peraí. Cadê o resumo aqui? Ah, já estava aberto, eu esqueci. Resumo, agora é página 39. Continuei no livro de vocês. Página 39. Vocês chegaram a fazer essa lição que eu tinha pedido lá no roteiro de estudos, antes das férias? Não. Não. Ixi. A 38 já tem a resposta. A 38 vocês têm aqui embaixo, ó. Não sei se dá para ver que eu não tenho meu... Não consigo ver. Tá aqui embaixo, a letra B. Bom, então, eu não sei se esse daqui tá com a resposta. Peraí, se tiver com a resposta, vou ter que tirar de vocês. Eu acho que não. Não. Então dá para fazer com vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. A 38 era a última. A 38 era a última e já tem a resposta na última linha. Olha lá, que é a letra B de bola. A 38 fazia parte do combo aí do texto de divulgação científica. Era da 29 a 38. Belezinha? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês a parte do resumo, nós vamos ler os textos, e aí eu vou marcar um dia que a gente vai fazer a correção, tá? E aí eu também vou já entrar com pronomes, e os pronomes já estão dentro do roteiro de vocês dessa semana, e dá para vocês fazerem. Mas aí o resumo eu vou marcar uma outra data. Certo? Então vocês acompanham comigo a leitura. O que é um resumo? O resumo é quando eu vou falar de algum texto, algum filme, vou contar alguma história, enfim, e eu não perco as características do original, né? Não adianta simplesmente eu sair, se eu pegar um texto, por exemplo, e vou sair grifando, né? Ah, é legal grifar? Sim, é legal grifar, mas eu não aconselho vocês a grifarem na primeira leitura. Porque muitas vezes você lê a primeira vez e acha que aquilo é o mais importante e grifa. Quando você vai ler a segunda vez, você fala, nossa, mas aquilo não era tão importante quanto o outro parágrafo. Então, o ideal a primeira vez é você ler o texto, entendeu do que se trata? Ok, agora eu vou sair marcando quais são os pontos que eu julgo como principais. Aí você vai marcar com marca-texto, ou vai sublinhar, enfim, aí cada um faz a sua marcação. Feito isso,
Depois que vocês fizeram as marcações que se julgaram necessárias, vocês vão focar apenas nessas marcações. E a partir daí vocês vão desenvolvendo o resumo. Ah, é sair copiando? Não. Imaginem que eu pego a vida de cada um de vocês, desde o dia do nascimento até o dia de hoje, certo? E vocês vão fazer uma história que os pais, os avós, os tios contam de vocês desde que vocês nasceram até os dias que vocês já começam a ter as próprias lembranças. E aí vocês me dão esse livro, vocês me dão um caderno com todo esse relatório aí. Aí eu vou falar, ah não, aniversário de 1 ano não foi tão legal, não vou marcar não. Ah, aniversário de 3 também não foi legal, mas para você foi. Então quem sou eu para falar que aquilo não é importante? Como é que eu vou fazer o resumo? Eu tenho que ler 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias e contar aquilo sem copiar. Tem que ser o mais fiel possível do texto. É como um filme. Vocês assistem um filme, quando alguém pede para vocês contarem o filme, vocês contam a história normal, certo? Vocês não vão ficar falando, olha, a fulana falou isso, isso, isso. Não tem como. É você guardar toda a narração na sua cabeça. É a mesma coisa fazer o resumo de qualquer texto. Por que eu falo para vocês logo no início? Para não saírem grifando. Porque eu já cheguei a pegar texto, já cheguei a dar texto para aluno e falar assim, olha, vocês vão fazer o resumo desse texto. E o aluno pegou o marca-texto e começou a grifar. E que saiu grifando. Ele grifou o texto inteiro, eram 2 páginas. Tudo bem que tudo é importante para o texto, ok. Mas e para o seu resumo? Por isso que eu falo, não saiam marcando sem você conhecer o texto, tá bom? Então, resumo é você contar a história, um filme, o que for, com o seu vocabulário, mas sem perder a essência do original. Você não pode opinar. Não pode opinar de jeito nenhum, tá bom? Então, nós começamos assim. Notícias de Marte. Pesquisadores encontram indícios da presença de água salgada no planeta vermelho. Notícias 28 de 9 de 2015. Depois de muito tempo, os cientistas finalmente conseguiram responder aquilo que todo mundo queria saber. Sim, existe água em estado líquido em Marte. O anúncio foi feito pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, na manhã desta segunda-feira, 28 de setembro. Além de ajudar a compreender o ciclo da água no planeta vermelho, a descoberta alimenta a esperança de encontrar vida por lá. Aí nós temos uma imagem, né, de Marte e a legenda. Áreas montanhosas de Marte têm linhas que aparecem no verão e desaparecem no inverno marciano. Para cientistas, são riachos de água salgada escorrendo. As evidências de riachos de água em Marte já apareciam em imagens capturadas por uma nave espacial há alguns anos, mas faltavam provas mais concretas. Na época, os cientistas perceberam que encostas de crateras apresentavam linhas com alguns metros de largura, só que não conseguiam enxergá-las com clareza. Foi preciso desenvolver um novo método que permitiu analisar as imagens detalhadamente e descobrir que substâncias poderiam estar presentes nas linhas, os tais riachos que aparecem no verão marciano e somem no inverno. O que os pesquisadores encontraram fez o mundo da ciência entrar em polvorosa. Há sais minerais ricos em água por ali, um sinal de que foi água mesmo que passou pelos tais riachos. Saber que a água líquida está associada a esses sais, que podem ser facilmente detectados por sensores, fornece uma assinatura para a água. Essa descoberta pode servir de base para a busca de assinaturas semelhantes na superfície de Marte, explica o geofísico Ricardo Trindade, da Universidade de São Paulo, USP. Ficou mais fácil, assim, encontrar outros locais onde a água pode estar presente. Na outra foto de Marte, a cratera Garni foi um dos 4 locais analisados por pesquisadores na superfície marciana. A pergunta que não quer calar é: onde tem água tem vida? Neste caso, os cientistas já sabem que as condições encontradas atualmente em Marte não seriam suficientes para suportar a vida como entrada na Terra. Entretanto, comunidades de micróbios poderiam sobreviver em ambientes assim. Um caminho interessante para os astrobiólogos seria simular as mesmas condições aqui na Terra e investigar o comportamento de tais organismos nessas condições, diz Ricardo. Outra foto. O deserto do Atacama, no Chile, tem características parecidas com Marte. Lá, o derretimento de cristais hidratados de sal sustenta a vida de comunidades microbianas. Será que esses micróbios também conseguem sobreviver em águas salgadas marcianas? Inclusive, tem filmes que eles gravam aqui, né, quando se referem a Marte. Além da possibilidade de encontrar vida, o geofísico lembra que a descoberta de água em estado líquido desperta outro sonho antigo da humanidade: colonizar Marte. O fato de haver água, mesmo que em pequena quantidade e associada aos sais,
é uma descoberta importante para pensarmos na possibilidade de habitar o planeta, garante Ricardo. O próximo passo das investigações deverá ser dado após 2020, quando a sonda não tripulada ExoMars vai pousar em Marte em busca de amostras que poderão ser analisadas aqui na Terra. O caminho rumo ao planeta vermelho ainda é longo. Simone Evangelista, colaboradora da CHC Online. Adoro ler, ir ao cinema e viajar para conhecer muitos lugares diferentes. Escrevo sobre ciência para explorar todos os cantinhos do universo. Saiu aqui na CHC também online. Deixa eu ver se aqui vai aparecer as respostas. Sim, aparecem. Então, vocês têm tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia principal, tá aqui embaixo, ó, do seu parágrafo. Vocês vão ter que, em alguns textos, alguns trechos do livro, sublinhar a ideia central daquele parágrafo. Vai ter parágrafo que não tem a ideia central, porque muitas vezes ele está justificando o outro. Então, vocês têm que analisar bem o que é isso. E deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Tem sim. Lá na página 43, características do resumo. Foi o que eu já falei para vocês, porém... Cadê? Aqui eu já tenho. Aqui. 43. Não tá aqui não, tá antes. Características do resumo. Concisão. Você tem que ter as ideias ali de uma forma que elas estejam em harmonia umas com as outras. Fidelidade ao original, então não pode expor a sua opinião. E impessoalidade, também você fazer na terceira pessoa, porque você não fez aquele texto. Você está apenas resumindo algo, contando algo que já contaram. Na 42 tem este texto. Eu não vou ler para não ficar com a repetição, que vocês vão entender depois quando vocês fizerem. Cadê? Aqui. Outro texto da 44. Encontraram aí? Na 44, o NASA encontra 1.284 novos planetas. Sim, não? Beleza. Eu não vou fazer comentários sobre o primeiro texto, porque justamente vocês vão ter que trabalhar com as ideias centrais. Então, eu só vou comentar quando a gente for corrigir, tá? Sobre essa descoberta em Marte. Então, NASA encontra 1.284 novos planetas. É o maior número de corpos descobertos até o momento pela missão Kepler. Saiu no dia 10 de 5 de 2016, por Isabela Moreira. Representação das descobertas da sonda Kepler. Representação, tá? Isso aqui não é foto real. A NASA anunciou nesta terça-feira, dia 10, que a missão Kepler, cujo objetivo é procurar por planetas parecidos com a Terra fora do sistema solar, encontrou mais 1.284 planetas, o maior número até o momento. Ao longo dos últimos 4 anos, a sonda tem monitorado 150 mil estrelas em um pedaço do céu, analisando as variações no brilho de cada uma delas, que pode indicar a passagem de um planeta. Opa. Esse anúncio dobra o número de planetas confirmados pela Kepler, diz Ellen Stoffans, cientista da NASA. Isso nos dá esperança de que em algum lugar por aí, em torno de uma estrela parecida com a nossa, consigamos encontrar uma outra Terra. A partir dos dados coletados pela sonda Kepler, foram identificados 4.302 possíveis planetas. Após serem analisados pelos cientistas da missão, foi constatado que entre os objetos encontrados, somente 1.284 têm 99% de chances de ganhar o status de planeta. Outros 1.327 podem ser planetas, mas precisam ser mais estudados. 707 deles provavelmente são fenômenos astrofísicos. Os 984 restantes são corpos previamente encontrados por meio de outras técnicas. Antes da missão Kepler, não sabíamos se exoplanetas eram mais raros ou comuns na galáxia. Graças a ela e à comunidade acadêmica, agora sabemos que pode haver mais planetas do que estrelas, afirmou Paul Ertz, da Divisão de Astrofísica da NASA. O conhecimento informa que missões futuras serão necessárias para... Ih, perdi. Cadê? Descobrirmos se estamos ou não sozinhos no universo. Faltou um parágrafo aqui. Os resultados foram publicados no jornal
No estudo, Timothy Morton, pesquisador da Universidade Princeton, nos Estados Unidos, explica que utilizou uma análise estatística para entender quais objetos tinham mais chances de serem planetas. Candidatos a planetas são como migalhas de pão. Se você derruba algumas no chão, pode pegar uma por uma. Mas se você derrubar todas, precisará de uma vassoura. A análise estatística é a nossa vassoura, compara Morton. De acordo com as estimativas dos cientistas, 550 dos novos planetas encontrados são rochosos como a Terra. 9 deles se encontram nas zonas habitáveis de seus sóis. Esse trabalho nos ajudará a ir mais fundo e compreender quais estrelas possuem planetas habitáveis no planeta Terra. O número necessário para desenvolver missões futuras para encontrar ambientes habitáveis e mundos vivos, afirma a cientista Natália Batalha, que participou da pesquisa. Então, Isabela Moreira quem fez o texto. O título, NASA encontra 1.284 planetas, saiu na revista Galileu. E aí vocês vão ter que fazer duas perguntinhas, são duas perguntas que vocês têm aí. Qual o tema abordado? E sublinhe em cada parágrafo sobre as informações, quais são as principais. Certo? Depois eu vou deixar marcado aí no chat quais são as páginas. Resumindo, é da 39, que é o texto, né? A 45. A maior parte que vocês vão ter que fazer é sublinhar. Deixa eu marcar aqui já para vocês. O Agnaldo é a Ana Laura. 39 até 45. Laranja. Agora podem pegar o lip azul. Na quarta-feira eu faço a correção de resumo, tá? Que a maioria é só para vocês assinalarem, sublinharem, aliás. E aí no lip azul é a página 12. Pronomes. A Ana Laura voltou como Ana Laura. Aí, Ana. Comigo já tinha acontecido isso também. 8h45, Jonathan. Pode acabar 8h30, 8h40. O meu limite é 8h45. Muito conteúdo, não adianta. Fazer aula de meia hora é muito difícil. Em português, né? Vamos lá. Pronomes, livro 2, o LIP 2, página 12. Pronomes vocês já conhecem, já trabalharam com isso desde o Fundo 1. E a gente trabalha ainda bastante, né? Nós falamos dos pronomes pessoais, do caso reto, que a gente faz ele constantemente, usa constantemente na hora da nossa fala, da nossa escrita, na hora de análise sintática, você tem que saber qual deles que é. E aqui vocês viram que o livro já incluiu o você, né? Porque nós utilizamos o você. Nós não fazemos a conjugação, eu, tu, você, ele, ela, nós, mas nós, no dia a dia, na fala, na escrita, utilizamos o você e o vocês. Pronome pessoal do caso oblíquo. Aqui ele já vai entrar como complemento do verbo. Então, são os pronomes que se referem às pessoas também. Então, o me se refere a eu, o te se refere a tu. Quando você faz o verbo junto com um pronome do caso oblíquo. Empresta-me, ou seja, empresta para mim a tua borracha. Pronomes indefinidos, o nome já diz, não sei o que é. Algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, todas, quantas, alguém, ninguém. Não sei, não consigo ter exatidão desses pronomes. Demonstrativos demonstram alguma coisa. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Este se refere à primeira pessoa, está perto de mim. Então, por exemplo, este lápis é meu, está pertinho de mim, está comigo. Se eu vou me referir a algo, vamos imaginar que estamos na sala presencial. Estou na sala e aí eu quero me referir ao material de algum aluno que esteja perto de mim. Vou falar, esse lápis aí é seu? Porque esse aí não está perto de mim, mas está com a outra pessoa. Por isso, esse aí. E se eu vou me referir ao lápis que está lá, com alguém lá no fundo da sala? Aquele lápis é de quem, por exemplo?
Então, este, primeira pessoa, esse, segunda, aquele, aquela, o terceiro. Aquele, aquela, vocês não têm dúvida. Vocês sabem que se refere à distância. Se eu falar naquele tempo, naquela época, vocês sabem que é uma época que já passou. O problema está aqui, ó, porque o som é bem parecido. Este e esse. Este é o que está acontecendo ou acabou de acontecer. Então, neste ano, nós fizemos uma avaliação mensal no primeiro bimestre. Se eu vou me referir ao ano que já passou, a 2019, eu vou falar assim. Nesse ano, nós fizemos uma avaliação mensal e uma avaliação bimestral, porque é algo que já aconteceu, está concluído e já tem um tempo. Naquele ano, nós fizemos uma avaliação mensal, uma avaliação bimestral, então o tempo que vai passando, tá? Então, isso que tem que tomar mais cuidado quando se refere a perto ou um pouquinho mais longe, e aqui é distante. Pronomes interrogativos: que, quem, qual, quantos, quantas, quais. E possessivos, esse também vocês conhecem: meu, teu, seu, minha, tua, suas, nosso, nossa, vosso, vossa e os seus devidos plurais. Certinho aqui? E para que serve, então, o pronome? Ele vai substituir alguma palavra. Então, ao invés de eu ficar utilizando, vamos supor que eu vou fazer uma redação sobre mim. Aí eu vou me apresentar, eu sou Adriana, tal. Aí depois eu fico, então, eu sou Adriana, Adriana, gosto. Vai ficar chato, né? Então, nós utilizamos de pronomes para ficar mudando, não ficar cansativo também. Então, ao invés de eu ficar toda hora falando Adriana, 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 eu vou colocar eu, que se refere à primeira pessoa. E com o passar eu vou mudando também. Referencial, porque eu sei quem é que fez, sobre quem que eu estou mudando. Então, se eu falo, sou Adriana, e aí eu coloco o pronome eu sei qual é a referência, primeira pessoa. E sequencial, emprego de expressões que permitem um vínculo entre partes de um texto. Então, não adianta eu falar que Adriana, primeira pessoa, e jogar depois o texto em terceira pessoa. Lembra que quando eu falo para vocês assim, quando vocês começarem a fazer uma redação, se vocês começaram na terceira pessoa do singular, mantém na terceira do singular. O que acontece de muitos erros? A pessoa começa a falar na terceira do singular, de repente ela está falando nós gostamos, nós queremos, aí já mudou para a primeira do plural. Isso que não pode acontecer. Aí você não tem uma sequência. Se você começou na terceira, vai até o final. Se começou na primeira do singular ou plural, vai até o final. Se você tem essa quebra, você não tem a sequência. Certinho? E aí nós temos um texto. Ao ler um texto, você percebe que há palavras que têm a função de interligar as ideias, ou seja, estabelece uma relação entre o que já foi dito e o que ainda vai ser mencionado. Algumas dessas palavras pertencem a uma classe gramatical específica chamada de pronomes. Para esse estudo, leia o trecho inicial de outra reportagem sobre crianças refugiadas no Brasil. O Brasil pelos olhos de 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Texto de Gabriela de Bella e Gui Christ. Quando viviam em seus países, Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo, o cotidiano deles era bem diferente. Mas hoje esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum. Comem arroz e feijão, gostam da liberdade que tem no Brasil e jogam futebol ou queimada na escola. Texto bem pequenininho para vocês trabalharem algumas questões de pronomes. E aí o livro já traz para vocês os pronomes pessoais do caso reto, que podem ocupar a posição de sujeito das orações. Pessoas do discurso, a primeira pessoa, sempre que eu começo a falar com vocês de análise sintática, eu faço isso daqui. Ó. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala, e a terceira pessoa é de quem se fala. Pronomes e coesão, isso daqui já está na página 14, essa tabelinha, tá? Qual a importância dos pronomes do texto? Eles retomam palavras, expressões, ideias, informações, promovendo a continuidade do texto. Dessa forma, as ideias não ficam soltas, mas formam uma unidade em virtude da coesão criada pelos pronomes. Coesão, imagina uma corda, não é uma corda. Um colar que você tem vários elos, né? Então, coesão é isso, são os elos que vocês têm que vão ligando um ao outro. Se você no seu colar tem um elo que está aberto, ele vai cair.
É a mesma coisa aqui com os pronomes. Se você tiver um pronome que não tem nada a ver, vai perder o sentido ali do texto. Aí vocês têm na página 13 esse texto, e ele já mostra um pronome que está se referindo a um trecho. E o exercício vai pedir para justamente vocês falarem sobre esses que estão em negrito. O que representa, está se referindo ao quê? O que se refere este pronome? Então, a que palavra ou a que locução que se refere isso? Elo é uma ligação entre uma coisa e outra, Muri. Então, você tem, às vezes, argolinhas formando elos. É o que liga uma coisa à outra, certo? Então, temos assim. No Brasil, é melhor porque não tem guerra, resume a síria Rita Youssef, de 8 anos, refugiada há quase 3 anos. Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem da BBC Brasil em bairros de São Paulo, onde vivem. Eles, quem são eles? Os novos brasileiros. Fazem parte de uma estatística que não para de crescer. Segundo a ONU, em 2015, o número de refugiados no mundo ultrapassou 60 milhões, um recorde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. Desse número, quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme dados do Unicef, o Fundo da ONU para a Educação e Infância. No Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados afirma que o número de solicitações de refúgio humanitário cresceu quase 3.000% no intervalo entre 2010 e 2015. Todos enfrentaram vários novos desafios, como a língua, a adaptação à nova cultura e a falta de acesso a uma política educacional que atenda melhor as crianças refugiadas. É um complemento daquele texto que vocês já começaram a fazer as lições, que é sobre a notícia, né? O número de refugiados cresce no Brasil. E nós temos também, ainda na página 14, aqui do lado, ó, as pessoas lá eram más. Os irmãos Zain, de 11 anos, e Assad, de 12 anos, e as irmãs Varda, de 11, e Sheza, de 15, viviam bem com os pais em Riad, capital da Arábia Saudita, quando a perseguição religiosa mudou suas vidas. A família cristã de origem paquistanesa começou a ser ameaçada por extremistas após o envolvimento do filho mais velho, Shanzi, de 18 anos, com uma menina muçulmana. Lá, esse tipo de atitude pode ser penalizada com a morte por grupos radicais locais. Para sobreviver, a única solução encontrada pelo pai, Ijaz Masih, foi se mudar para o Brasil, o único país que lhes ofereceu um visto. Olha aqui, ó. Hoje eles vivem em um abrigo, uma antiga escola primária sob auxílio da Igreja Presbiteriana no bairro da Penha, em São Paulo. Vivendo há pouco mais de 2 meses no Brasil, ainda se comunicando apenas em inglês, eles ficam sérios quando falam sobre o que viver em Riad, capital da Arábia Saudita. As pessoas de lá eram más, diz o pequeno Zain. A irmã mais velha, Sheza, afirma que é um alívio estar no Brasil. Começaram a nos tratar de um modo diferente quando descobriram que éramos cristãos. Então vocês veem a diferença, né? Nós temos um país que nós temos uma série de filosofias religiosas e ainda assim tem uns probleminhas, né? Mas nós não temos esse tipo de perseguições que tem que sair do país. E eles vieram para cá e se sentiram bem acolhidos por conta disso. Pronomes pessoais oblíquos são pronomes pessoais que ocupam a posição de complemento do verbo. Que flores lindas! Você as trouxe para mim? Então, quem traz algo para alguém. Trouxe o quê? As. As se refere a flores. E para quem? Para mim, que é primeira pessoa. O que é não, Vitor? Não o quê? Ai, como você não é romântico, Vitor. Você não trouxe flores para mim. E acho que esse aqui é o último texto. Sim, esse é o último texto. Quero ser Beth, que morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Em uma igreja no bairro da Moca, encontramos Rachel Beth Dimon, de 9 anos, acompanhando seu pai. A menina é de família haitiana, mas nasceu na República Dominicana e veio com a mãe em 2011 para o Brasil. O pai tinha chegado um ano antes, depois que o terremoto devastou o país. Ela falava espanhol e crioulo quando chegou aqui. Agora acho que Rachel nem lembra. Rachel ou Raquel, né? Não sei qual é a pronúncia deles. Fala o pai Edmond Jean Camille, de 47 anos. De pose altiva e um modo delicado de se expressar, Rachel fala perfeitamente português que aprendeu com os colegas no colégio desde os 7 anos.
Não, Ana, não acabou não, ainda está continuando. Gosto de brincar e de estudar. Quando não tem lição de casa, eu brinco de tabuada. A matéria que mais gosto é matemática. A educação física também é uma paixão. Rachel afirma que é rápida e adora apostar corrida com os colegas. Só tem um amigo que ganha de mim. Da comida, ela adora o arroz com feijão e de brigadeiro. Alguém está com o áudio aberto? Religiosa, ela diz que gosta de música gospel brasileira. Para o Dia das Crianças, diz que ainda não pediu nada, mas se pedisse, seria uma boneca. Não tenho nenhuma, diz. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. De seus desejos para o futuro, depois de alguns segundos de silêncio, ela levanta o rosto e diz: quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Isso é Deus que vai decidir, diz o pai olhando para ela. O nome da matéria é O Brasil pelos Olhos de 9 crianças refugiadas que vivem, volta, em São Paulo. E os pronomes indefinidos que já conversamos sobre eles, que nós não temos uma definição, é de um modo vago, que se refere aos substantivos. Pessoal, alguma dúvida quanto a essa parte de pronomes? Tranquilo? Os textos são os complementos lá daquela notícia que nós vimos? Não? Então tá bom. Então já está no roteiro de vocês essa lição e quando que nós vamos corrigi-la. Essa parte do pronome, que é só para outra semana. Cadê? Só para outra semana. Dia 12, tá? Já fez, Muri? Eita! Essa aqui era tranquila, né? Dava para fazer tranquilamente. Então, pessoal, se vocês não tiverem dúvidas, até a próxima aula, que é na quarta. Tchau, tchau. Boas aulas, que vocês ainda têm mais aulas. Boa semana, boa segunda.